Cucu, eu sou Nilma Oliveira. Espero que você tenha passado um excelente final de semana. Ah, um pouco curioso, acredito. Então vamos começar o capítulo 6. Começo de um enigma. João Valjean estava em um tipo de jardim imenso e com um aspecto singular. Um desses jardins tristes que pareciam ter sido criados para serem vistos no inverno e à noite. Esse jardim era de forma oblonga, com uma calçada cercada por grandes álamos ao fundo, bosques bem altos pelos cantos e um espaço sem sombra no meio, onde podia distinguir uma árvore isolada. Ao lado, várias árvores frutíferas, torcidas e arrepiadas, como grandes escovas. Haviam também quadrados de legumes, um meloeiro, do qual ele podia ver os sinos brilhando à luz da lua, e um velho reservatório. Haviam, aqui e ali, bancos de pedra que pareciam escuros pela mousse. As calçadas estavam cercadas por pequenos arbustos sombrios e retos. A erva invadia a metade e uma podridão esverdeada cobria o resto. João Valjean tinha ao seu lado o imóvel, do qual se serviu para descer, um amontoado de feixes. Detrás dos feixes, contra o muro, havia uma estátua de pedra com a face mutilada, que parecia uma máscara disforme na escuridão da noite. O imóvel era um tipo de ruína, onde podia distinguir quartos desmantelados e um pleno de escombros. Parecia ser um depósito. O grande imóvel da rua Droit-Mur, que fazia o contorno na pequena rua Picpus, desenvolvia sobre esse jardim duas fachadas em esquadro. Essas fachadas, de dentro, eram ainda mais trágicas do que as fachadas de fora. Todas as janelas estavam gradeadas. Não se entrevia nenhuma claridade. Nos andares superiores haviam hóspedes, como nas prisões. Uma fachada projetava sobre a outra uma sombra que descia no jardim como um manto preto. Não se via outra casa. O fundo do jardim se perdia na neblina da noite. Não poderíamos projetar algo de mais feroz e solitário do que esse jardim. Não havia ninguém, certo, pelo adiantado da hora. Mas parecia que esse lugar não foi feito para ninguém caminhar, mesmo ao meio-dia. A primeira coisa que fez João Valjean foi procurar os seus sapatos e se calçar. Depois, ele entrou no depósito com Cosette. Aquele que foge nunca crê que está bem escondido. A criança pensava ainda na Thénardier e compartilhava seu espírito de se encolher o máximo possível.
Cosette tremia e se apertava contra ele. Ainda ouvia-se o barulho tumultuoso da patrulha, que revistava o cu do saco e a rua. Os golpes de porrete nas pedras. Javert, chamando os delatores que ele havia posto no fim das ruas. As imprecações misturadas a palavras que não podiam se distinguir. Ao fim de um quarto de hora, essa espécie de fúria tempestiva afastou-se. Jean Valjean não respirava. Ele havia pousado sua mão cuidadosamente sobre a boca de Cosette. Ao fim e ao cabo, a solidão onde ele estava era tão estranhamente calma que esse horrível alvoroço, tão furioso e tão próximo, não projetou nem sombra de perturbação. Parecia que esses muros foram feitos com as pedras surdas que falam as Escrituras. De repente, em meio a essa calma profunda, um novo barulho eleva-se. Um barulho celeste, divino, inefável, tão encantador como o outro era horrível. Era um hino que saía das trevas, um encantamento de oração e harmonia no escuro e tenebroso silêncio da noite. Vozes de mulheres, mas vozes compostas ao mesmo tempo pelo som das virgens e pelo som das crianças. Esse canto vinha do sombrio edifício que dominava o jardim. No momento que o barulho dos demônios afastou-se, houve um coro de anjos que se aproximou nas sombras. Cosette e Jean Valjean caíram de joelhos. Eles não sabiam o que era aquilo. Eles não sabiam onde estavam, mas sentiam os dois, o homem e a criança, o penitente e a inocente, que era necessário estarem de joelhos. Essas vozes tinham de estranho que elas não impediam o imóvel de parecer desabitado. Era como um canto sobrenatural em uma casa desabitada. Enquanto essas vozes cantavam, Jean Valjean não pensava mais em nada. Ele não via mais a noite. Ele via um céu azul. Pareceu sentir suas asas abrindo, essas que nós todos temos em nosso interior. O canto parou. Talvez tenha durado um longo momento. Jean Valjean não poderia dizer. As horas em êxtase são apenas um minuto. Tudo voltou ao silêncio. Nada mais na rua, nada mais no jardim. O que o ameaçava e o que protegia. Tudo desapareceu. O vento varria do alto do muro algumas folhas secas que faziam esse pequeno ruído lúgubre. E esse é o final.
Capítulo 7. Sequência do enigma. A brisa da noite levantou, o que indicava que deveriam ser entre 1 e 2 horas da manhã. A pobre Cosette não falava. Como ela estava sentada no chão, ao lado dele, e havia encostado sua cabeça contra ele, João Valjean acreditou que ela dormia. Ele abaixou e a olhou. Cosette tinha os olhos grandes abertos e um ar pensativo que fez doer o coração de João Valjean. Ela ainda tremia. Tu quer dormir? Diz João Valjean. Eu tenho bastante frio, respondeu ela. Depois ela acrescentou. Ela ainda está aqui? Quem? Pergunta João Valjean. Madame Thénardier. João Valjean tinha esquecido a maneira que usou para Cosette fazer silêncio. Sim, ela já foi. Não tenha mais medo, respondeu ele. A criança suspirou como se um peso saísse de seus ombros. A terra estava bastante úmida. O lugar era todo aberto. A brisa ficava mais fresca a cada instante da madrugada. O bom homem tirou seu sobretudo e enrolou com ele Cosette. Assim você tem menos frio? Sim, pai. Muito bem. Espere aqui um pouco, disse ele. Então, ele saiu da ruína e começou a contornar o imóvel, procurando um abrigo melhor. Ele encontrou portas, mas estavam todas fechadas e haviam grades em todas as janelas da parte inferior. Quando ele depassou o ângulo do edifício, ele viu janelas em arco e viu que ali havia um pouco de claridade. Então, ele vai até ali, fica na ponta dos pés e olha essas janelas. Era uma vasta sala, pavimentada com lajes, cortada por arcos e pilares, onde não se via mais do que várias sombras. A luz vinha de uma vela que estava em um canto. Esta sala estava deserta e nada se movia. Mas ele viu no chão, em cima do pavê, algo parecido a uma forma humana estendida no chão, ventre a terra, a face contra a pedra, os braços em cruz, na imobilidade da morte. Diríamos uma serpente sobre o pavê, e que essa criatura sinistra tinha uma corda no pescoço. Toda a sala estava banhada nessa penumbra dos lugares mal iluminados que acrescentam o pavor. João Valjean diz que depois de alguns espetáculos fúnebres que atravessaram sua vida, jamais ele viu algo tão arrepiante e mais terrível
que essa imagem enigmática, cumprindo não sei qual ritual desconhecido neste lugar sombrio e assim entrevisto na noite. Era arrepiante supor que isto estava talvez morto, e ainda mais arrepiante de pensar que isto estaria talvez vivo. Ele teve a coragem de colar a sua testa contra o vidro e espiou se essa coisa mexia. Ele ficou observando por um tempo que pareceu enorme. A forma estendida não fazia nenhum movimento. De repente, ele foi tomado por um pavor inexprimível e ele fugiu. Ele se meteu a correr para o depósito, sem ousar olhar para trás, com medo de virar e ver aquela coisa o perseguindo a passos rápidos e com os braços agitados no ar. Ele chegou na ruína sem fôlego. Seus joelhos dobravam, o suor colava seus rins. Onde ele estava? Quem poderia imaginar algo assim, como essa espécie de sepulcro no meio de Paris? O que era essa estranha casa? Um edifício cheio de mistérios noturnos, chamando as almas da sombra, com voz de anjos. E quando elas vêm, eles oferecem essa visão terrificante, prometendo abrir a porta radiante do céu e abrindo essa da sepultura. E isso era de fato um edifício, uma casa que tinha um número na rua. E isso não era um sonho. Ele precisou tocar as pedras para acreditar. O frio, a ansiedade, a inquietude, as emoções da noite o deixaram com uma verdadeira febre. E todas essas ideias se esbarravam dentro de seu cérebro. Ele se aproxima de Cosette. Ela dormia. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Desejo a você um excelente fim de tarde e nos vemos amanhã para terminarmos esse enigma. Grande beijo. Até amanhã.